Paz e graça, meus amigos, espero que vocês estejam bem, felizes em Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, reflexão, como você quiser chamar, onde a gente vai tentar aprender um pouquinho mais, sair daqui pensando um pouquinho mais. Como eu falo algumas vezes, por vezes a gente sai com um pouco mais de dúvidas do que com respostas, mas a caminhada cristã também é um processo que decorre dessa forma, né? Que ocorre dessa forma. É um processo em que a gente realmente vai, por vezes, pulando de dúvidas em dúvidas, sendo aperfeiçoado e aprendendo cada vez mais. Então, como diziam aí os filósofos antigos, né? Ia citar uma frase, mas esqueci. Basicamente, a dúvida é matéria-prima para que se tenha conhecimento. É importante que a gente admita a nossa incapacidade, que a gente admita a nossa ignorância sobre algum tema, para que a gente possa, então, portanto, partir nessa jornada de aprender sobre esse tema. Se a gente acha que sabe de tudo, a gente não vai se preocupar em tentar buscar conhecimento. Então, se você se acha meio incapaz, se você acha que você não sabe, tá bom, é o primeiro passo. Realmente, a gente reconhecer que a gente não sabe é o primeiro passo para que a gente possa, então, começar a aprender. Então, espero que você esteja seguindo comigo aqui nessa jornada e a gente juntos vamos aprendendo, vamos refletindo, tendo dúvidas, mas essas dúvidas vão sendo sanadas, outras dúvidas vão aparecendo e é assim mesmo que funciona o processo de conhecimento, de aprendizado, de comunicação, de educação, etc. Por aí vai. Então, sem muita enrolação, direto ao ponto, o que também é proposta desse canal, desses vídeos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, não que os outros não sejam. A gente falou no último vídeo, para quem assistiu, quem não assistiu ainda, por favor, vá lá assistir, que é muito importante que você tenha uma certa base do outro vídeo para que esse vídeo aqui faça mais sentido. Não que ele não possa fazer sentido se você não viu, mas se você viu, você vai ter uma bagagem melhor para chegar nesse vídeo aqui. Mas no último vídeo eu falei um pouco sobre como você pode estar lendo a sua Bíblia errado, como a gente, por vezes, está lendo a nossa Bíblia de forma um tanto equivocada, sem entender muito bem sobre o que de fato trata a Escritura. E comentei bastante sobre o livro do Marcos Botelho, o Mosaico Bíblico, né, que está inclusive aqui na minha mesa também, aqui, né, e falando um pouco sobre essa ideia de ver a Bíblia como esse grande mosaico, como que a Bíblia está contando uma grande história, e que para que a gente possa entender um pedacinho da Bíblia, né, para a gente entender um texto específico, a gente precisa antes ter noção do que a Bíblia está contando como um todo. Porque senão a gente vai chegar naquele texto sem entender o contexto e vai começar a querer colocar um monte de coisas, ideias confusas que não fazem sentido, que não estão de acordo com o que a Bíblia está contando. Então, para que a gente possa, de fato, tratar a Bíblia de forma respeitosa, amorosa, de fato, que a gente possa, de fato, aprender a entender o que a Bíblia está dizendo, em um texto específico que a gente lê, a gente precisa fazer isso tendo como base o conhecimento da história como um todo, entendendo esse grande fio narrativo, entendendo essa narrativa, essa grande história que a Bíblia está contando. E a gente precisa compreender isso, que cada pecinha é como uma pecinha desse grande mosaico que vai formando o que é a palavra, o que é a escritura. Então a gente precisa ter essa compreensão, e esse vídeo aqui a gente vai fazer rapidamente um breve resumo, uma viagem, um panorama, que é basicamente a gente fazer esse apanhado, esse resumo do que a Bíblia está contando. Qual é a grande história da Bíblia, afinal? Eu falei com vocês, né? Indiquei, inclusive, no último vídeo, aquele livro que é infantil, mas que também serve para crianças, não é só um livro para... que é um livro infantil, mas serve também para adultos. Acho que não vou nem cortar esse... De vez em quando eu corto alguns erros que eu faço, né? Porque eu também erro bastante na gravação. Mas esse acho que eu vou até deixar. Né? Tudo bem. Falei do livro do N.T. Wright, né? Não estou apontando para ali porque tá ali. A grande história, que ajuda a gente a compreender o tanto essa grande história. Mas, mesmo que você não leia esse livro, tem outros livros que trazem panoramas bíblicos. Por vezes, na própria Bíblia de Estudo, no início, você tem um panorama da Bíblia, um panorama do Novo e do Antigo Testamento. Então, antes de você ler o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, você tem um resuminho ali, um panorama mais ou menos. Essa Bíblia também tem um mapazinho que te ajuda a entender melhor ali onde as coisas aconteceram, qual período, o que veio antes de quê. Essa parte de olhar na linha cronológica, né? Até porque a Bíblia, da forma que ela está organizada, que a gente tem aí, ela não está organizada em ordem cronológica. Porque você vai pegar a Bíblia, né, e achar que está tudo colocado como foi a ordem dos acontecimentos de Gênesis e Apocalipse. Não está organizado dessa forma.
ou da ordem que aconteceram, ou da ordem que foram escritas. Não está organizado dessa forma. Algumas partes estão mais ou menos em ordem cronológica, mas algumas não estão dentro dessa ordem. Tanto é que, por exemplo, se a gente fosse organizar a Bíblia em ordem cronológica, é bem provável que o livro de Jó estivesse bem próximo do livro de Gênesis, porque tudo indica que essa história se passou mais ou menos nesse período ali. Mas isso é para outro vídeo, inclusive. Mas entendeu? Então, por vezes você lê a Bíblia, né, mesmo que seguindo a ordem que está aí proposta na Bíblia, não quer dizer que você está vendo a história de ordem cronológica, porque algumas partes não estão seguindo essa ordem ali na forma como foi organizado. E, portanto, é importante também quando a gente usa esse tipo de material que nos ajuda, né, a ter um panorama de como as coisas aconteceram de ordem cronológica, como cada fato levou a cada coisa, né, porque uma coisa vai levando a outra, vai se juntando, e por aí vai. Então, para a gente dar sequência, a gente vai começar então esse panorama da grande história da Bíblia, rapidinho aqui para a gente já ir para a Bíblia, tendo essa noção dessa grande história. E essa grande história começa lá em Gênesis capítulo 1, com a criação, que é o primeiro ponto aqui. Eu vou estar olhando algumas vezes aqui para o notebook, porque tem um resuminho aqui, então vai facilitar, né, para a gente não perder o fio da meada aqui, não perder o fio narrativo dessa história. Então, essa história começa lá em Gênesis capítulo 1, com Deus criando todas as coisas. E a gente tem aquele refrão que se repete, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Então a gente tem a criação perfeita de Deus. Deus criando, né? Deus soberano criando todas as coisas. A humanidade foi feita à imagem de Deus, para refletir a glória, o caráter de Deus. A gente vê a criação do homem, da mulher, a gente vê a criação da humanidade. E de todo mundo, de tudo que há. E tudo muito bom. Então, no início, tudo começa muito bem e tudo está muito bom. Tudo perfeitamente dentro do seu lugar. Aí, citando aqui o Tim Keller, que um teólogo, inclusive, já falecido, que ele destaca, né, que fomos criados para adorar e para trabalhar, refletindo a glória de Deus em tudo. Em tudo que a gente faz, a gente deve refletir a glória de Deus. E aí, nós temos, então, tudo muito lindo, tudo muito bom. Criação perfeita de Deus. E viu Deus que era muito bom. Só que aí nós temos um porém, nós temos a queda. Então ali em Gênesis, a partir do capítulo 3, a gente vai ver a queda do homem. Como que essa queda se dá, né? O ser humano escolheu a independência de Deus, trazendo o pecado e a morte para o mundo. Então não existia morte e pecado, esse conceito não existia. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Até seguindo uma reflexão que eu vi esses tempos atrás do Vitor Fontana, que inclusive indico para vocês acompanharem o canal dele e as pregações também, esse aspecto, né? Que a criação perfeita de Deus, o homem, o ser humano, já conhecia o que era bom. Afinal de contas, ele andava com a própria expressão da bondade. O próprio Deus andava com ele no jardim. Então ele já conhecia o que era bom. Inclusive, isso é uma coisa que eu comento num livrinho que eu escrevi esses tempos atrás aí. Talvez você até tenha acesso, porque eu vou disponibilizar um livretinho, né? Falando um pouco sobre isso. Então, assim, resumindo, ele tinha já o conhecimento do que era bom, porque ele andava com o próprio Deus que é bom. Ele não conhecia o que era mal. E quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da mulher, do homem, a gente não vai se ater a tantos detalhezinhos, mas para a gente entender o todo, né? Lembrando que isso aqui é um resumo, então a gente não vai se aprofundar tanto nas histórias, a gente vai passar mais por cima, só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Ele come desse fruto, que é o fruto que significa que ele vai ser independente, ele está se tornando independente, ele está querendo decidir por si mesmo, ele está abrindo mão do relacionamento com Deus. Então havia essa cláusula de saída do relacionamento com Deus. Então ele poderia comer de todos os frutos, mas aquele fruto específico era uma cláusula de saída. Aquele fruto específico, aquela desobediência seria e traria consequências. Eles foram avisados sobre essa consequência do pecado, que a morte é uma coisa que eles não conheciam também, que eles não tinham. E aí fica uma reflexão até para a gente pensar. Então eles caem, eles decidem ser independentes, eles decidem decidir por eles mesmos a parte do relacionamento com Deus. Então eles conheceriam todas as coisas, mas isso aconteceria num relacionamento com Deus. Eles preferiram ir pelo caminho mais fácil, em tese, ir pelo caminho instantâneo. Inclusive é interessante, porque a gente vive numa sociedade hoje que vai muito por essa ótica, por vezes, do instantâneo, da coisa rápida, de querer aquilo na hora, do jeito que é, né, o miojo, né? Eles escolheram o caminho do miojo, eles escolheram o caminho mais fácil, digamos assim, ou o caminho mais instantâneo, e não o caminho do relacionamento com Deus. Eles quiseram
aproveitar essa criação a parte do relacionamento com o Criador. Então a queda tem a ver com essa independência, com essa com eles considerando de certa forma Deus como desnecessário para eles querendo ir por eles mesmos, pela própria ótica deles, se virando a criação, se virando contra o próprio Criador. E muito louco, porque aquela criação que só existiu por causa desse Criador, ela está decidindo que não quer mais esse Criador junto dela. É complexo, né? Então nós temos a queda, Adão e Eva desobedecem a Deus, quebrando a comunhão com ele, e o pecado entrou no mundo, e com ele veio a injustiça, a morte, a separação. A gente vai vendo isso já acontecendo ali no início, as consequências do pecado. A gente tem, por exemplo, Caim matando Abel, a gente já tem o primeiro homicídio acontecendo ali, o primeiro assassinato, e a gente vai vendo que dali em diante é só loucura atrás de loucura, né? Por quê? Porque quando o ser humano decide tomar essa decisão de decidir, por ele mesmo, que é certo, que é errado, que é bom, que não é bom, é um caminho perigoso. Por quê? Porque é um caminho de tentativa e erro. É um caminho de tentar descobrir o que é certo e errado na base da tentativa. E pode dar muito certo, quando pode dar muito errado. Imagina, por exemplo, você pegar uma criança pequenininha e soltar ela sozinha por aí, pelo mundo afora. O que vai acontecer com essa criança? Uma criança aí de meses, ela é totalmente dependente de que alguém cuide dela. Se você solta uma criança recém-nascida, sem ninguém cuidando dela, essa criança vai morrer. Porque essa criança não consegue nem se locomover sozinha. Ela vai crescendo, aí ela começa a se locomover, começa a fazer algumas coisas sozinha, mas ainda assim ela precisa de alguém que fique ali tomando conta. Chega aquela fase, por exemplo, que a criança começa a querer colocar tudo na boca, ela não tem noção do que é perigoso, do que não é. Ela, por vezes, não tem noção se ela se jogar de um lugar determinado, ela pode eventualmente se machucar ou até se matar. Ela não tem muita noção do que é perigoso ou do que não é. Ela precisa que alguém diga para ela, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então, o homem, o homem sem Deus, e nesse início, ele é um homem que abdicou desse tutor e decidiu, como uma criança sem conhecimento real do que é certo ou errado, decidir por ele mesmo. Ou seja, um caminho totalmente perigoso, um caminho caótico. E é esse caminho caótico que a gente vê hoje na realidade. Por que a realidade hoje é tão complicada, tanta coisa ruim que a gente vê por aí, tanta injustiça, as pessoas andando, os homens e as mulheres, todos nós andando pela nossa própria vontade, por onde aponta o nosso nariz. Porque com a queda, a imagem de Deus que é em nós, ela foi corrompida, ela foi como um espelho quebrado. Embora você ainda consiga encontrar algum reflexo de bondade, mesmo em pessoas não cristãs, por exemplo, a gente encontra, mas com a queda, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, eles se tornaram despedaçados, não seria bem a palavra, o termo talvez despedaçados, mas também despedaçados, mas desregulados. Então a gente deseja até mesmo as coisas boas de forma desregulada. Até mesmo o que é bom. Muitas vezes o pecado que a gente comete não é necessariamente desejando uma coisa que é ruim em si. Até porque a criação de Deus é boa, tudo é bom. A questão é que a gente acaba por conta dessa nossa natureza que foi corrompida e desses nossos desejos que foram, como eu poderia utilizar? Por conta desses nossos desejos que estão desajustados, a gente quer o que é bom de forma errada, de forma exagerada. Então, por exemplo, comer é uma coisa maravilhosa, mas se você come de forma exagerada, você vai causar danos a você, à sua saúde, e por aí vai. E várias outras coisas também são assim. Os prazeres que o mundo nos dá, em certo sentido, eles não são, em essência, ruins, porque o próprio Deus criou tudo isso e viu que era bom. A questão é que o que faz com que essas coisas pareçam ruins é a forma como a gente usa elas. A gente passa a usar a criação fora do que ela deveria ser, fora do correto para ela, e portanto vai parecer ruim, vai ser errado. Se a gente pega uma coisa que não é para aquela finalidade e usa para essa finalidade, a gente vai perceber que o resultado não vai ser bom, vai ser legal. Então, essa caneca, por exemplo, ela tem a sua finalidade. Se eu uso essa caneca para outra finalidade, ela não vai funcionar. Se eu pego uma enxada que é para capinar e tento pentear o meu cabelo, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas é mal nada a ver, mas assim, entendeu essa questão da queda? Então, nós estamos desregulados por conta do pecado. E passamos a agir de forma impulsiva, com base no que a gente quer, para onde o nosso nariz aponta.
Isso é um caminho muito perigoso. Isso é um caminho caótico. Porque se você e eu sairmos agora e começarmos a fazer tudo que a gente quer, vai virar um caos. Pensa aí comigo, se você fosse fazer tudo que você já pensou em fazer, quantas vezes você já pensou em matar alguém, assim, na hora da raiva? Só que você teve esse autocontrole, em certo sentido, de, opa, não vou nesse instinto todo. Então tem alguns instintos que a gente ainda consegue em algum nível controlar e outros que são bem descontrolados. E mesmo algum outro que a gente controla, a gente acaba errando e cometendo pecado. Tendendo a pecar, né? Então não quer dizer que todo ser humano peca no nível máximo que ele tem capacidade. Mas se deixar, ele vai só indo ladeira abaixo. É tipo, eu me lembro desse exemplo, não vou lembrar agora quem deu esse exemplo, mas é como se a gente fosse um carro com a direção quebrada, que está tendendo sempre para um lado. Então, se você soltar essa direção, ela vai sempre tender a ir para aquele lado, porque ela está viciada para aquele lado. É tipo um dado viciado. Você joga ele sempre vai tender, ou vai, no caso do dado, sempre cair naquele lado que ele está viciado. A gente é assim também. Com a queda, a gente sempre está tendendo a ir para um caminho que vai ou nos destruir, ou destruir os outros, ou as duas coisas, na maioria das vezes, né? Tanto destrói a gente, quanto destrói os outros. Porque o pecado, a gente usar essa criação de forma equivocada, a gente ir por esse caminho suicida de a gente decidir na tentativa e erro, é um caminho perigoso e é um caminho que vai nos destruindo e vai destruindo os outros, né? Então, temos esse grande problema, a queda acontece nessa história. Lembre, aí eu citando aqui o J. Carson, lembre que o pecado não é apenas erro moral, mas é idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, porque também tem esse aspecto. A gente começa a colocar as coisas no lugar de Deus, começa a colocar a criação num lugar que só Deus poderia, de fato, satisfazer. E por isso que nunca é suficiente, a gente vai sempre, a linha vai subindo e nunca é suficiente. Então você começa a achar que você precisa de dinheiro para preencher esse vazio, você tem dinheiro, tem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e nunca é suficiente. Porque o dinheiro não é capaz de preencher esse vazio. Você começa a achar que é o prazer sexual e você começa a sair igual um doido com todo mundo e você não vai conseguir ser suficiente nisso. Você começa a achar que é o sucesso profissional, que é a fama que vai te dar essa satisfação e você, depois de ter tudo isso, percebe que não faz diferença. Basta ver a quantidade de famosos que se matam, que entram em depressão ou que vivem uma vida triste, embora tenham muitas condições financeiras, embora tenham muito do que muita gente gostaria de ter, mas eles não têm o preenchimento desse vazio. Então o nosso pecado nos leva à idolatria, nos leva a colocar coisas no lugar de Deus. Então a gente vê que a criação começa muito boa, mas com a queda, com a ação humana, parece que tudo está começando a ir por ladeira abaixo. E a gente vai vendo isso quando a gente vai lendo ali o início da escritura, né? A gente tem um relato da Torre de Babel, a gente tem um relato de Noé, a gente tem um relato e a gente vai percebendo como que, Sodoma e Gomorra, a gente vai percebendo como que a criação, o ser humano, a humanidade vai indo por caminhos horrendos, terríveis, cada vez mais. E a gente tem, depois disso, embora possa parecer, caramba, deu errado essa história, né? Pô, essa história começou legal, mas depois veio uma parada aí que deu ruim. Só que já depois da queda a gente tem uma promessa. A gente tem uma promessa de que, por mais que tenha acontecido essa queda e que tenha acontecido essa quebra nessa aliança, o Senhor não desistiu e há de agir com misericórdia. Tanto é que o próprio fato de Deus tirar o Adão e Eva do jardim já foi um ato de misericórdia, não só de castigo. Porque se eles comessem da árvore da vida depois de terem pecado, eles se tornariam eternamente pecaminosos, né? Então, em pecado. E aí não haveria nenhum tipo de esperança de transformação. E também a gente tem, né, esse relato do proto-evangelho ali já, o proto-evangelho, acho que eu compliquei aqui agora pra vocês, mas tudo bem. A gente tem esse relato de Deus matando esse cordeiro e os vestindo, os cobrindo já, apontando para Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já dei spoiler aí da história. Vamos lá. E a gente tem a promessa. Deus escolhe um povo, Deus escolhe Abraão, né? Deus escolhe um povo para trazer a sua bênção, para trazer
a salvação. Deus chama Abraão e promete que por meio dessa descendência, da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E a história de Israel, o povo escolhido, mostra tanto a fidelidade de Deus quanto a infidelidade humana. Então Deus vai milagrosamente, escolhe Abraão, mesmo Abraão já com muita idade, né, sua esposa não podendo ter filhos, e Deus faz com que essa promessa seja cumprida, e que ele tem Isaac, e aí a gente tem Isaac, tem Jacó, tem toda essa história dos patriarcas, e a gente tem Deus escolhendo esse povo para, por meio desse povo, trazer a bênção, trazer reconciliação, fazer com que pudesse ser possível de novo esse relacionamento que foi quebrado. Então, se a gente pensar nessa história como uma história de um relacionamento, resumindo, a história que a Bíblia narra é uma história a história do relacionamento entre esse Deus e a sua criação, entre o Criador e a criatura. E é uma relação que, por conta da ação da criatura, se tornou uma relação rompida. E a gente vê esse pai, esse Criador, fazendo o possível, fazendo ações, né, milagrosas e agindo para poder restaurar essa ordem que foi rompida, para restaurar esse relacionamento que foi quebrado. E esse povo é escolhido para poder cumprir esse papel. Só que a gente vai vendo ali ao longo do Antigo Testamento que vários relatos que vai mostrando a fidelidade de Deus, Deus levantando pessoas, levantando líderes, Deus agindo milagrosamente com o povo nas mais variadas formas, libertando eles, né, de cativeiro, libertando eles do Egito, da situação, né, de prisão deles. Percebe que ali a gente tem essa coisa sendo mostrada, não é só uma libertação física do cativeiro, né, do Egito, mas mostrando também esse processo de Deus como esse libertador para esse povo. Só que, mesmo diante de toda a fidelidade de Deus, de toda a bênção que Deus derrama sobre eles em vários momentos, a gente vai vendo também nessas histórias uma seguinte coisa que também vai acontecendo, que também vai se repetindo nessa história. Lembra lá dessas coisas que se repetem? Né? A gente vai vendo a infidelidade dos homens, a infidelidade humana também se repetindo, também se perpetuando. Então, Deus levanta milagrosamente alguém, e aí essa pessoa até por vezes acerta algumas coisas, mas falha, peca, por algum motivo é idólatra, por algum motivo olha mais para a criação do que para o Criador, por algum motivo decide olhar mais para a bênção que Deus deu do que para o próprio Deus, e rompe o relacionamento. E a gente vai vendo isso acontecendo constantemente nessa história desse povo no Antigo Testamento. E a gente vai vendo um Deus que vai agindo, que vai tentando, que vai fazendo várias ações para que esse relacionamento pudesse ser restaurado. Mas a gente vai vendo um povo que vai sendo infiel, tendo infidelidades atrás de infidelidades. Né? A gente tem até aquele relato daquele profeta que se casa com uma prostituta, não vou lembrar o nome dele agora, melhor nem citar, né? Não tô lembrando. Que mostram muito que aquele serve para mostrar também, e esse profeta sente na pele um tanto dessa ideia do que Deus está sentindo com esse povo. Esse povo, e aí tem até essa ideia na escritura por vezes, né, de tratar por vezes esse povo como essa ideia da noiva, né, tanto é que vai dizer que a igreja é a noiva do Senhor, e a gente vai vendo essa noiva constantemente traindo o seu noivo com prostitutas, com outros deuses, com a idolatria, e não só com outros deuses no sentido de deuses como dos povos antigos e tal, mas com a própria criação, colocando a criação no lugar do Criador, olhando mais para a bênção de Deus, para a criação de Deus, do que para o próprio Deus, para o relacionamento com o próprio Deus, querendo as coisas de Deus, não um relacionamento com Deus. E a gente vê várias histórias que vão evocando isso. E aí, estamos na parte da promessa. Então foi dar essa promessa, de Abraão viria esse futuro já ali, já de restauração. E a história de Israel, como eu falei, e aí nós temos os profetas que anunciam um futuro Messias, um rei salvador que viria restaurar todas as coisas. Então, ao longo da história, a gente vai percebendo que o profeta falha, Abraão falha, que o líder falha, Moisés, Josué,
que várias lideranças também que vêm depois deles falham, como no caso do livro de Juízes, a gente vai vendo erro atrás de erro atrás de erro, um parece que pior que o outro, um ou outro que se salva um pouquinho, mas também falha. E a gente vai começando a ver se Deus for trazer essa restauração por meio dessa galera aí, não vai acontecer. E mesmo quando vem o rei que é segundo o coração de Deus, esse rei falha. Mesmo o rei escolhido, pelos critérios do próprio Deus, é um rei que falha, que peca, que desobedece, que vê a situação ali, dá vazão aos seus prazeres, às suas vontades e falha. Mesmo um rei que pede sabedoria, como Salomão, falha. E a gente vai vendo isso se repetindo, e aí vai começando a trazer até uma certa desesperança também. Poxa, não vai dar, né? Não vai rolar. Esse povo aí fracassou, assim, esse negócio deu errado. Tem um texto lá em Juízes, acho que é Juízes capítulo 19. Talvez é um texto que você nunca tenha lido, ou talvez você nunca tenha visto ninguém pregar sobre esse texto. Que é um texto que conta a história de um levita que tem uma concubina, ou seja, um levita que era alguém que trabalhava no templo, e esse levita tem uma concubina que seria como se fosse uma amante. Então já tá tudo errado, a história já começa toda errada. Porque o levita não era para ter uma amante, né? E ele vai viajar, eu não lembro agora o motivo da viagem, só que vai ficando cansativo e tal, e ele decide parar numa determinada cidade para que ele pudesse se abrigar. Ele tá ficando escuro, tá ficando de noite, aí perigoso, né? Se hoje em dia as noites são perigosas, naquela época os perigos talvez eram até maiores, em certos sentidos. Se você mora no Rio de Janeiro, talvez você tenha uma semelhança com você. Mas ele para nesse lugar, só que nessa cidade ele para, outra coisa meio errada acontece, que é que ninguém acolhe ele. E tinha toda uma, quando você vai ver as leis lá, que essa lei sobre o povo acolher o estrangeiro, né, acolher quem chega de longe, quem chega de outro lugar. E ele não é acolhido, ele e essa concubina não são acolhidos pelo povo dali. E vai ficando escuro, até que um senhor que estava morando ali, eu tinha uma casa ali, mas que não era dali, decide por acolhê-los na casa dele. Ele acolhe eles, e aí, até uma determinada hora da noite, vários homens batem na porta, chegam lá e pedem para esse senhor mandar esse levita para fora da casa dele, porque eles queriam ter relações com esse levita. Sim, é isso mesmo, tá nesse texto. E aí, uma barbaridade. E esse senhor tem a ideia de falar, não, você não pode fazer isso com ele, pelo amor de Deus, não façam isso. Tome aqui minha filha e essa concubina dele, usem elas aí. Tenham relações com elas, não façam isso com ele. E aí, esse levita empurra essa sua concubina para fora da casa, fecha a porta, e essa concubina é abusada a noite toda por esses homens. De manhãzinha já, ele abre a porta e ela está na soleira da porta, assim, jogada no chão. Possivelmente já morta. Ele pega ela, coloca em cima do seu jumento, se não me engano, um jumento, e vai embora. Quando ele chega no destino dele, que eu também não lembro qual é agora no momento, ele pica essa mulher em 12 pedaços e manda para cada tribo de Israel. Olha que história maluca, gente. Parece uma história que você viu num jornal aí, desse jornal de... né, não vem o caso. Olha só essa história. E aí a gente vê um Levitas às avessas. Até é uma reflexão que isso aqui veio muito do Fontana também, falando sobre esse texto. Porque o levita, que deveria ser esse cara que santifica o povo, em certo sentido, que faz sacrifícios para o povo ser santificado, ele nesse ato, ele traz, na verdade, impureza para o povo. Porque tinha toda essa lei cerimonial, de não tocar em mortos, e ele toca em mortos, né, toca numa pessoa morta, e por cima pica ela e manda para todas as tribos, como se estivesse dizendo, não vai ser só eu que vou estar sujo nessa história, não. Todos vocês vão estar sujos, vou sujar todo mundo, sujar
toda a galera. E, na verdade, aquilo ali também, esse ato, é mostrando como que, na verdade, todo esse povo estava sujo. Porque essa galera que fez isso com essa moça era da tribo de Benjamim. Era do povo de Deus. E olha só o nível que eles estavam. Essa história mostra como que o povo de Israel tinha se tornado como Sodoma e Gomorra. Dado aos seus prazeres, aos seus interesses, um povo violento. E depois desse relato, a gente tem toda uma guerra civil que acontece ali. A tribo de Benjamim é quase extinta, porque é uma tribo menor, embora fosse uma tribo muito violenta. E aí dá um caos total. E essa história é uma das histórias que ilustram como que, se fosse para depender desse povo para que a reconciliação viesse, se fosse para depender das obras humanas para que a reconciliação viesse, elas não ia vir, essa reconciliação não ia acontecer. E a gente tem depois o povo querendo um rei, como os outros reis dos outros povos, e eles pegam uma pessoa para ser rei. A pessoa que é levantada para ser rei é da tribo de qual tribo? Da tribo de Benjamim. Saul, que é levantado rei, que também é um cara meio violento, não muito inteligente, e que também não dá certo. A gente tem Davi, escolhido segundo o coração de Deus, a escolha de Deus, que também falha. Como eu falei, né, ele deseja ali Betseba, ele adultera com ela e ainda por cima tenta encobrir o seu pecado, fazendo o Urias, se não me engano é Urias o nome dele, né, ser assassinado, ser morto, armando para ele ser morto na batalha. Faz tudo isso e depois ele, né, o profeta Natan chega e confronta ele com uma história e ele se ira, né, com a história que Natan conta para ele, e depois Natan conta que na verdade, cara, esse cara que você tá se irando aí, então, nessa história que eu te contei, é você. Então, resumindo o que eu falei até aqui nessa parte, a gente vai vendo a história desse povo cada vez fracassando. E ao mesmo tempo a gente vai vendo a história desse povo que vai cada vez fracassando mais, vai cada vez se descendo na lama, e a gente vê um Deus que vai tendo graça, que vai tendo misericórdia, que vai segurando a mão, porque se ele viesse com a ira devido a essa galera, era pra fulminar todo mundo. Bom, vou trazer aqui alguns detalhezinhos, um breve adendo, estou me intrometendo na minha própria gravação, porque eu percebi que eu pulei alguns elementos que poderiam ser interessantes, então resolvi aqui na edição fazer esse pedacinho aqui só para trazer esses detalhes que eu acho que também é importante para nossa compreensão. A gente está nesse momento olhando para o Antigo Testamento, de novo repetindo, né? Isso aqui não é um resumo super detalhado de cada ponto, de cada história, é mais um apanhado geral para entender mais ou menos o que está acontecendo ali em cada momento, mas obviamente que não é uma coisa, a gente não está aprofundando tanto dentro de cada pedacinho, mas é importante também que você busque esse tipo de aprendizado. Novamente eu recomendo sempre uma boa Bíblia de estudo, como essa aqui da Thomas Nelson, não estou vendo nada para isso, mas tem um material muito bom que já te ajuda a evitar uma série de complicações. Se você quer se aprofundar ainda mais, tem comentários bíblicos que te ajudam também a entender melhor como o texto funciona, como o texto se articula, né, e todas essas conexões, para que você possa interpretar a Bíblia de forma mais coerente, de forma mais saudável, que é muito importante, e que a gente tem uma carência muito grande nisso na igreja brasileira, né, sem dúvida nenhuma. Então a gente está nesse momento olhando um tanto para essa questão do Antigo Testamento, sobre esse povo de Deus, como tudo isso vai sendo feito, sobre esse relacionamento do povo de Deus com Deus. E é interessante para a gente entender uma coisa também, né? Por vezes a gente acaba valorizando demais o Novo Testamento, que é muito importante o Novo Testamento, porque traz a conclusão, né? Traz ali tudo do qual o Antigo Testamento estava apontando. É completo em Cristo e é cumprido em Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, o Antigo Testamento é muito valioso. E você precisa ter uma compreensão melhor, a cada dia melhor, do Novo Testamento. Só que, e aí a gente tem outros casos onde muitas pessoas que acabam valorizando demais o Antigo Testamento.
Não sei se porque talvez pareça ser mais fácil você, por vezes, pregar o Antigo Testamento, em tese, porque você pode lá contar uma história de algum personagem, você pega a história de Davi, a história de José, ou a história de algum personagem, e você tentar encaixar a sua vida ali. Tipo, olha só, ele venceu o gigante nesse passo, então é só você fazer esse passo na sua vida que Deus vai te ajudar a vencer o gigante. Ou olha só, é só você ser como José, olha só como você ser como fulano e ciclano. E a gente acaba lendo a Bíblia de uma forma meio equivocada, né? Em certo sentido. Primeiro, nos colocando na história de forma meio complicada. Antes de a gente ler, quando a gente lê o texto, antes de a gente tentar entender o que o texto diz pra gente hoje, é preciso que a gente entenda que o texto foi escrito pensando não simplesmente na gente hoje. Os autores bíblicos escreveram dentro de um contexto histórico, social, econômico, e escreveram dentro de um contexto de algo que estava acontecendo ali, com eles e com o povo, o lugar onde eles estavam. Isso afetou a forma como eles escreveram. E então, antes de a gente entender o que o texto fala para a gente hoje, a gente precisa entender o que o texto está falando com aquele povo naquele momento específico. E para a gente ter esse tipo de informação, novamente, uma Bíblia de estudo ajuda muito nesse processo. Para a gente entender o contexto histórico do qual aquilo estava acontecendo. Se você pega uma mensagem sua no WhatsApp de um grupo qualquer e corta só um pedacinho da mensagem sem entender o resto, você não vai entender nada, né? Você vai ficar meio perdido. Peraí, o que foi isso? Sabe quando você recebe uma enxurrada de mensagens em algum grupo e aí você chega assim, tipo, no meio da confusão sem entender o que está acontecendo? Peraí, gente, me situe aqui, me dê um contexto aqui do que está acontecendo, porque eu estou perdido, assim, não sei o que está acontecendo. Mesma coisa com a Bíblia. Se você tem esse estilo de ler a Bíblia caixinha de promessas, que é uma coisa terrível, de pegar um pedacinho, né, só da Bíblia e querer aplicar para sua vida, pegar um versículo só sem entender o resto e aplicar para sua vida, você vai se perder muito na sua leitura, na sua compreensão bíblica. Porque a Bíblia tem um contexto, as histórias têm um contexto. Para você entender um pedacinho, você precisa entender o contexto todo. E tem muitas ferramentas que ajudam nisso. Eu indico para vocês, consideravelmente, o canal também do The Bible Project, que é um canal muito bacana, tem várias línguas e também tem em português. Eles falam sobre vários temas da Bíblia, eles fazem resumo de vários livros da Bíblia de forma animada, desenhada. Então, se você acha que você tem uma dificuldade de entender, ou sei lá, mesmo que não tenha tanta dificuldade, eles até desenham, para ficar bem fácil mesmo, ficar de uma forma muito linda, assim, muito bacana mesmo, a forma como eles fazem. Então, indico muito para vocês também, para entender melhor. Então, a gente, por vezes, vai para essas histórias da Bíblia, né, querendo se colocar no lugar dos heróis, em tese, esses personagens, como José, Davi, Abraão, entre outros. E principalmente se colocar no lugar deles na parte que eles acertam. Não na parte que eles erram, né? Tanto é que você deve ter ouvido milhares de pregações sobre Davi matando o gigante. Mas você não deve ter ouvido muitas pregações de Davi, da queda de Davi. Você deve ter ouvido milhares de pregações sobre Salomão pedindo sabedoria. Mas você deve ter ouvido pouquíssimas, se é que ouviu alguma pregação, sobre a queda de Salomão. Ou sobre os reis que vão vão aparecendo, né? Os reis que vão assumindo o trono depois, e toda a divisão e complicação que vai acontecendo. Mesma coisa com vários outros personagens. Com José, que também errou. Com Josué, que também errou. Que não conseguiu cumprir totalmente o que deveria. Porque todos esses homens mostram para nós que não era sobre eles, que eles eram falhos. E que a salvação não podia vir sobre esses homens. Esses homens não eram o Messias, esses homens não eram o Salvador. Eles até acertam em algumas coisas, mas no que eles acertam, eles só estão se assemelhando com Cristo. Mas somente em Cristo tudo de fato é completo. Então, quando você lê essas histórias, você precisa estar olhando para elas com essa ótica do Evangelho e vendo como essas histórias apontam para Cristo, como essas histórias clamam por esse Cristo. A gente ouve essas histórias desse povo que estava lá no Egito 400 anos e foi liberto milagrosamente, mas mesmo depois de ser liberto milagrosamente, esse povo ainda continua com o coração duro. Esse povo ainda continua ingrato ao Senhor, mesmo por tudo que o Senhor dá a eles. E a gente pode olhar para a gente e se ver muito parecido com esse povo. Por vezes a gente é ingrato ao Senhor, mesmo depois de Ele nos dar tantas maravilhas. A gente é ingrato, a gente sempre está procurando né, pelo em ovo, a gente sempre está tentando insatisfeito com tudo. E o Senhor é misericordioso. E o Senhor vem ao nosso encontro. E nos liberta desse cativeiro. Então essas histórias, quando a gente vai olhar só para elas, sem olhar
com a ótica de Cristo, essas histórias podem parecer e são um tanto desesperadoras. Porque elas, no final, têm que apontar para esse clamor, cara, só Cristo. Só olhando para Cristo. Só Cristo cumpre. Porque sem Ele, o que a gente tem é isso aí. É derrota atrás de derrota. É desesperança atrás de desesperança. E um outro detalhe que eu também lembrei, que eu não mencionei tanto nesse vídeo, foi essa, por exemplo, a gente tem um momento, né, do povo sai do Egito, vai para o deserto, e aí Moisés recebe as leis de Deus. E essas leis têm um propósito, alguns dos propósitos dessa lei, é revelar quem Deus é revelar a moralidade, né, é revelar o caráter, melhor dizendo, o caráter de Deus para esse povo. Para que esse povo pudesse seguir, para que esse povo pudesse de fato ser um povo. Você tem que pensar que essa galera viveu 400 anos no Egito, mergulhados num ambiente cultural que era muito contrário aos princípios desse Deus, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Então esse povo precisava de ter uma base para que eles pudessem, de fato, ser esse povo de uma forma coesa, né? Então, na lei de Deus, a gente vê ali esses preceitos que revelam a própria quem Deus é e como se deve agir com essa criação. A questão é que essa lei também serve para mostrar como que esse povo estava distante de Deus. Quando a gente tem aquele texto lá no Novo Testamento que diz, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e muita gente usa esse texto de forma errada, sem contexto, dizendo que o estudo é reprovado, né? Não, você não pode estudar não, porque a letra mata, não é nada a ver com isso. A letra mata, e a letra que está se referindo a esse texto, é a letra da lei. E ela mata em que sentidos? Como assim, a lei é ruim? Os 10 mandamentos são ruins? O que é ruim isso? Não, não é que é ruim. A lei é boa, a lei mostra como Deus é perfeito e bom. Só que tem um porém. A lei também mostra como a gente é imperfeito e mal. Então, se você confia simplesmente que você vai chegar até Deus obedecendo a lei dele, você vai bater com a cara nesse muro e perceber, caramba, eu não consigo. Porque eu posso até acertar numa coisa, em outra, ou nenhuma coisinha ali aqui, mas eu vou falhar em alguma dessas coisas. Então a lei é como essa régua que mostra, olha só, Deus está aqui e vocês estão aqui. Olha só o que Deus é, olha só o que Deus exige, olha só como vocês são tão distantes disso. Como vocês não conseguem. Então a lei mostra essa nossa incapacidade, essa lei mostra essa nossa incapacidade de chegar a esse relacionamento com Deus. De se achegar até Deus por nós mesmos. De ser o que Deus espera por nós mesmos. E a gente vai vendo esses reis, esses líderes, esse povo se virando contra Deus, não ouvindo a lei do Senhor, não se atentando ao que o Senhor falou. E eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os outros povos, distantes de Deus, e não sendo esse povo de sacerdote que revela quem Deus é. Mas tem esperança. Todo esse cenário de morte, de caos, de guerra. Você vai ler o Antigo Testamento, em vários momentos, parece que você está vendo um filme de ação assim, dos bons, né? Então tem de tudo, tem coisas horrendas e tudo isso é interessante, porque a Bíblia, ela narra todas essas coisas. Ela não é uma história inventada, ela está contando o que é, ela está contando a realidade que foi, ela mostra os erros dos seus personagens. Ela não esconde os erros dos seus personagens. Ela põe o dedo nessa ferida, ela mostra, olha só, é isso aí. Não há um que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas em Cristo, Cristo sim, esse sem defeito. Esse sim o verdadeiro herói da história. O patriarca fracassou. O sacerdote fracassou. O rei
o profeta, nenhum desses pôde ser o Messias. Nenhum desses pôde ser o Salvador de fato. Nenhum desses pôde ser aquele que de fato restauraria essa paz de Deus. Porque não era só sobre uma parada militar, não era só sobre conquistar o reino desse mundo. Era sobre destronar o trono desse reino diabólico interno no nosso coração. Porque eles saíam da Babilônia, eles saíram do Egito, foram tirados lá pela misericórdia de Deus. Mas essa cultura, esse coração da Babilônia continuava dentro deles. Mas Jesus, que é de fato o rei verdadeiro, justo e segundo a própria vontade de Deus, que é de fato o sacerdote, que é de fato aquele que faz o sacrifício e é o sacrifício, e é ele que faz com que a gente possa se achegar até Deus. Jesus cumpre. Então, leia o Antigo Testamento e comece a perceber como no Antigo Testamento nós podemos apontar para Cristo, olhar para Cristo. Em meio ao caos, ao deserto, à Babilônia, em meio a tudo isso, a gente pode olhar e ver, tem uma luz no fim do túnel, tem Jesus aí na história. E aí a gente tem os profetas. Porque com toda essa história que a gente vai vendo, a gente vai falando, pô, não tem esperança pra isso aqui não. A gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de um milagre. E é essa esperança desse milagre que vai começando a ser narrado pelos profetas. Porque os profetas, eles vão vendo essa realidade maluca, e eles vão olhando pra Torá, eles vão olhando pra palavra de Deus, e vão vendo que tá tudo meio contrário, e eles vão lembrando esse povo de, olha, vocês têm que lembrar disso aqui, vocês estão se distanciando de Deus, vocês estão se distanciando do que deveriam ser. Vocês precisam se arrepender. E eles vão também apontando para esse prometido, esse Messias, esse milagre. Esse que viria e que, de fato, traria a reconciliação. De fato, traria a purificação, a libertação do cativeiro, a libertação dessa Babilônia. Que não era só uma Babilônia no sentido daquele reino que prendeu eles fisicamente, que levou eles cativos, pela desobediência deles, pela infidelidade deles, mas a Babilônia do coração deles. O Egito, não só libertar eles do Egito no sentido físico, como aconteceu, mas da nação do Egito, mas libertar eles desse Egito, dessa escravidão, dentro do coração deles, porque eles foram para a Terra Prometida, eles saíram do Egito, sabe aquela frase, né? Você sai de um determinado lugar, mas o lugar não sai de você, sei lá, uma coisa assim. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E esse povo, que deveria ser o povo que abençoava as outras nações, que por meio desse povo, Deus traria paz, cura e transformação para as outras nações, na verdade é um povo que vai se deixando levar como as outras nações e se tornando tão parecido com elas ou piores do que elas. Mas em Cristo, esse prometido, esse Messias, que os profetas vão narrando, vão trazendo, esse imaginário desse Messias, a gente teria de fato, definitivamente, esse escolhido. E esse que de uma vez por todas traria a paz de Deus sobre esse povo, a shalom de Deus, e restauraria a aliança de uma vez por todas. E aí a gente tem isso nos evangelhos. Cristo, o próprio Deus, vem consertar. A criação foi quebrada e o próprio Deus. Percebe, a gente não crê num Deus que é apático, um Deus que é distante, um Deus que viu a criação quebrada e falou, deixa pra lá. Eu até comentei isso uma vez numa pregação, né? Falando sobre isso, que a gente, por vezes, desiste quando as coisas quebram. A gente começa a fazer uma coisa, aquela coisa vai ficando difícil e a gente fala, quer saber? Deixa pra lá. Aí depois a gente mexe, depois a gente vê. Mas a gente crê num Deus que olha para tudo isso e age. Não é um Deus que está distante, é um Deus que se aproxima. E ele mesmo veio consertar a criação que estava quebrada. Que está quebrada. Que está em processo de construção, de conserto, né? De transformação, de restauração. A gente vai chegar lá.
E aí a gente tem, Jesus é o cumprimento das promessas e é o centro da história da Bíblia. Então Jesus é o clímax, Jesus é o centro. Sabe o que eu falei com vocês no outro vídeo? Que toda a história ela tem uma narrativa, ela tem ali, ela tem o conflito, que é essa coisa que faz a história andar, e ela tem o clímax, ela tem um momento ponto alto. Jesus é o ponto alto da história. Jesus é o que divide essa história. Tanto é que a gente, né, até mesmo como a gente conta os anos, né, a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o Filho de Deus, que viveu perfeitamente, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e venceu a morte. Ele é o verdadeiro Rei, o novo Adão e o Cordeiro de Deus. Então Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus é o profeta de verdade. Jesus é o profeta no sentido de que Jesus é o que de fato consegue revelar de forma completa o plano de Deus, o reino de Deus. Ele é a própria palavra de Deus encarnado. Aquela palavra que os profetas apontavam, Jesus é a própria palavra encarnada. Jesus é o verdadeiro rei, porque é o rei que governa segundo a vontade de Deus. E é o rei que serve o seu povo, que ama o seu povo, que se sacrifica pelo seu povo. Não um rei que se vê levado pelo poder e se perde. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a propiciação pelo pecado. Ele é o sacrifício pelo pecado. Abraão lá, quando Deus pediu para que ele se levasse o seu filho, né, levasse Isaac para ser sacrificado, ele não teve que sacrificar Isaac. Na hora ali, no momento, Deus intervém e fala, não, você não precisa fazer isso. Você já mostrou que você de fato confia em mim, mesmo sem entender. Mas o que a gente vê é que esse Deus que não deixou com que esse filho fosse sacrificado foi o Deus que agora deixou o seu filho ser sacrificado. O próprio Filho de Deus, Jesus. E por conta desse sacrifício de Jesus, a gente pode ter livre acesso a ele. E os nossos pecados são colocados sobre ele, naquela cruz. Sabe, irmãos, a gente não é salvo. Isso é uma coisa até que eu li no... A gente é salvo, pela graça de Deus. Eu vi no livro do Paul Washer, que eu inclusive indiquei no outro vídeo, que é o livro Verdadeiro Evangelho. Isso, a gente não é salvo simplesmente do inferno ou de nós mesmos. A gente é salvo da ira do próprio Deus. O inferno é inferno porque Deus está lá. Não lembro agora quem falou essa frase. Mas é Deus lá agindo com ira naquele lugar. O inferno não é domínio de Satanás, não. Deus governa até mesmo o inferno, porque lá é a ira de Deus manifesta. Porque Deus, sendo justo, sendo perfeito, ele tem que manifestar ira contra o pecado, porque senão não seria justo. Então, um dos grandes dilemas que a gente vê nessa história é como que esse Deus, sendo justo, vai trazer misericórdia e perdão sobre pecadores. Porque isso parece uma injustiça, não é verdade? Você deve concordar comigo que se alguém cometeu um crime, esse crime gera uma dívida, digamos assim, essa pessoa precisa pagar por esse crime. E se alguém chega lá no tribunal para alguém que matou outra pessoa e diz, não, quer saber, tá liberado, tá inocentado, você vai achar que isso é o quê? Uma injustiça. Porque a misericórdia pode parecer injusta. Porque afinal de contas você está deixando a pessoa livre do que merecia, digamos assim. Então, como que esse Deus, sendo justo, pode perdoar pecadores e continuar sendo justo? Essa ira precisava se derramar de alguém. E esse alguém foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Jesus. Que se fez homem, 100% Deus. Tinha que ser 100% Deus, porque alguém fora desse valor não conseguiria pagar essa dívida. Dívida tinha que ser paga por alguém 100% homem, 100% Deus. Porque só alguém dessa forma, cumprindo esses requisitos, poderia de fato fazer essa obra, concluir essa obra. E é isso que nós vemos. Jesus vem. Em Jesus, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Aquele mundo agora pode ser novamente muito bom. John Piper diz: Deus é o Evangelho. O maior presente da salvação é termos Deus de volta conosco. Nosso Pai,
e o nosso prazer eterno, de fato, em Deus. Como diz John Piper, né, a gente glorifica mais a Deus quando estamos mais satisfeitos nele. Então todo o Antigo Testamento aponta para isso, para Cristo. Mostra como os seres humanos são insuficientes para se salvar por si mesmos, para se chegar até Deus por si mesmo, e que somente o milagre, somente o próprio Deus descendo poderia resgatar esse povo. Resgatar esse povo caído, esse povo que anda por si mesmo, em pecado. E aí, depois dessa morte, a gente tem a ressurreição, porque a história não acaba na morte de Cristo, a história segue adiante. Temos a ressurreição, ponto muito importante. E aí nós temos, após essa ressurreição, essa nova realidade trazida sobre nós. E agora os seguidores de Jesus são chamados a viver e anunciar a nova realidade. O Espírito Santo capacita a igreja a proclamar o Evangelho, essa boa notícia de que esse Messias veio, de que a gente não precisa mais viver escravo de nós mesmos, escravo dos prazeres, escravo do pecado, escravos, viver mais ao nosso bel prazer, andando pelas nossas próprias vontades, se perdendo, se matando e matando os outros, nos ofendendo e ofendendo os outros e ofendendo o próprio Deus. Porque quando a gente peca, a gente está também dizendo para Deus, olha Deus, essa criação que é muito boa não é suficiente para mim. A gente está fazendo como aquele filho pródigo que chega pro seu pai e diz, olha, eu quero herança. E alguém só recebe herança, geralmente, né, quando a pessoa morre. E ele está chegando pro pai que está vivo e está dizendo, eu quero herança. Ele está considerando o pai como um morto. E ele está querendo, basicamente dizendo, olha, isso que você me dá aqui não é suficiente para mim. Eu quero mais, eu quero outra coisa. Então me dá o teu dinheiro, me dá o que é seu, o que é meu, que eu quero ir por mim mesmo. Ele faz isso, o pai dá para ele a herança. Ele vai, gasta tudo com bobeira e volta. E embora a gente ache que ele volte arrependido, e pode ser que sim, mas até me lembro de uma leitura, de uma pregação, meu pastor Tiago Belinha, onde, se a gente for olhar na palavra que o filho usa quando vai voltar, ele diz que quer voltar como um dos servos do seu pai. E essa palavra ali tem a ver com, no grego, com um servo, no grego, acho, nessa passagem, né? Com um servo que, na verdade, é um servo assalariado. Então, na verdade, o filho, quando ele decide voltar, ele não necessariamente está voltando arrependido. Ele está, na verdade, voltando porque o dinheiro acabou. E aí ele sabe que lá no pai dele tem tudo, então ele está voltando, tipo assim, ó, pai, voltei aqui, quero trabalhar para o senhor, mas não significa que eu vou ficar por aqui, não. Vou ganhar uma grana aqui para voltar de novo para farra. Basicamente isso. Então até esse meio arrependimento que ele tem, num primeiro momento não é arrependimento nada. Só que quando esse filho está indo nesse caminho para a casa do seu pai, porque pensa nas fazendas antigas, né, na fazenda daquela época, você tem aquela grande casa, né, do dono, né, dessa propriedade, e você tem uma rua assim, e nas beiradas os trabalhadores e a casa deles, os servos. E esse jovem passando ali, imagina todos esses servos olhando, né, e debochando dele, ou achando que você está fazendo aqui, está voltando aqui. E esse pai corre de encontro a esse filho. Correr naquela época era uma coisa meio vergonhosa, e até hoje em dia por vezes né? Era um sinal por vezes que a pessoa era meio desorganizada ou atrasada, sei lá. E esse pai assume a vergonha. Para o filho não passar essa vergonha ali, ele assume a própria vergonha. E ele corre ao encontro do filho e o acolhe. E mata um bezerro para ele. Faz uma festa para ele. Esse filho que não merece. Esse filho que considerou ele morto, como morto. Esse filho que considerou ele insuficiente. Esse filho que talvez está voltando e talvez nem está voltando arrependido, só querendo mais uma vez usar ele, se beneficiar dele. Esse pai acolhe esse filho. Esse pai faz uma festa para esse filho. E essa parábola também nos mostra que, e aí o filho, né, que estava lá esse tempo todo, que também recebeu herança, mas ficou lá, ele fica brabo, né? Tipo, não, peraí, que injustiça é essa? Você tá perdoando isso daí, não merece. Foi embora, que saiu. E o interessante é que essa parábola também traz essa ideia pra gente, mostra isso, que a gente pode estar perdido dentro da casa do pai ou fora dela. E que esse filho, que embora não tenha saído, também estava lá dentro, considerando o pai de certa forma como morto. Talvez de outras maneiras. Ele também recebeu herança, a parte dele.
E ele tá ali, tem tudo com o pai, mas não consegue se alegrar em ver o irmão dele voltar ou em ver o irmão dele sendo acolhido. Ele não consegue lidar direito com a graça de Deus se revelando. A graça desse pai transbordando para acolher um filho que não merece ser acolhido. Esse filho lembra um pouco até Jonas também, né? Esse profeta que tem dificuldade de lidar com um Deus que é misericordioso. Quando Jonas decide que não quer ir para Nínive pregar, não é porque ele estava com medo dos ninivitas, embora eles fossem bem, como eu posso dizer, era um povo bem complicado com seus inimigos. Mas ele não estava querendo fugir porque estava com medo deles, não. Jonas não queria ir porque Jonas sabia que se ele fosse pregar lá, Deus poderia agir com misericórdia e graça sobre aquele povo que não merecia. Porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, sabia que Deus era um Deus misericordioso, que poderia trazer salvação, arrependimento e graça sobre esse povo que não merecia. Então por isso ele foge, vai para a boca do peixe lá, fica 3 dias, se arrepende, né? Volta, prega, mas quando ele prega mesmo assim, ele não prega arrependimento. Ele só chega lá e fala, ó, vai dar tudo errado aí, Deus vai matar todo mundo. Não fala que dava pro povo se arrepender, não. Ele só joga a bomba e vai embora. Né? Jogou e saiu correndo. E mesmo ele não falando de arrependimento, o povo se arrepende, proclama um jejum, todo mundo de pano de saco se arrepende. E Deus age com graça e misericórdia para esse povo que não merecia. Então na história do Evangelho, na história da Bíblia, a gente vai vendo constantemente pessoas que vão recebendo perdão, pessoas que não merecem. E nós somos como esses, que não merecemos perdão e recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus. E agora feito filhos, herdeiros de uma promessa, carregando esse tesouro que a gente não merece. E quem foi muito amado, quem foi muito perdoado, como que nós não vamos amar, como que nós não vamos perdoar? Tem aquela parábola também do credor incompassivo, que chega, estava devendo uma grana pesada, chega lá para a pessoa que lhe deve, e eu não vou lembrar agora certinho como que é a passagem, né? Mas basicamente ele não tem como pagar, mas o cara perdoa a dívida dele. Uma grande dívida. Tempo depois, esse mesmo cara que foi perdoado tem uma pessoa que está devendo a ele. Uma quantia bem menor do que a que ele devia antes para aquele outro. Mas dessa vez, esse que foi perdoado antes, agora não quis perdoar. Uma dívida menor. Olha só que coisa, né? Então, o nosso chamado agora, que fomos muito perdoados, é perdoar. Fomos muito amados, é amar. É levar essa graça para outras pessoas. É levar essa reconciliação para outras pessoas. Ei, nós fomos reconciliados e nós somos chamados a levar a reconciliação por onde a gente passar. Deus poderia construir, Deus poderia reconstruir, Deus poderia trazer essa reconstrução dessa criação que foi quebrada sozinho, mas Ele quis fazer isso com a gente, como um pai que quer fazer com os filhos. Como um pai que quer fazer as coisas junto com seus filhos. Jesus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, como a gente lê lá em 1 Colossenses. Colossenses só, né? Colossenses capítulo 1. E se não me engano, em 1 Coríntios, que fala, ou 2 Coríntios, capítulo 5, que fala sobre como ele nos confiou o ministério da reconciliação. Como a gente agora é representante de Deus aqui nessa terra para levar a reconciliação e para revelar quem Ele é. A gente agora deve ter um papel parecido com o papel do povo, do antigo Israel, de ser um povo por meio do qual são benditos todas as nações, um povo que revela quem Deus é, que revela o reino de Deus que há de vir, que já está presente aqui agora. E é essa missão que a gente tem agora. A gente está nesse processo, nesse momento da história, cumprindo essa missão. Citando aqui o N.T. Wright, ele enfatiza que o reino de Deus já começou com a ressurreição. A ressurreição é esse ponto de início dessa nova realidade. Cristo é revelado como esse novo Adão, como esse segundo Adão. Cristo é esse primeiro, ressurreto, primeiro dentre muitos dessa nova criação. Cristo é o exemplo, Cristo é para quem nós estamos olhando e devemos olhar. É o padrão a ser seguido. Ele está dizendo, né? O reino já começou na ressurreição de Jesus e se expande para além até a sua volta, se expande até a sua volta. E a gente tem o final, a nova criação de Deus, que a gente vai ver lá em Apocalipse.
Principalmente Apocalipse, capítulo 21, 22, vai dizer, né? Que Deus fará novas todas as coisas, Deus está fazendo novas todas as coisas, Deus habitará novamente com o seu povo. Então, a gente vê a história de um Deus que quer habitar com o seu povo, quer habitar com a sua criação. Mas o pecado separa e faz com que essa relação não seja mais possível. Mas ele vem restaurar essa relação de novo. E já não há mais morte, não há mais dor ou separação. Céus e terra serão renovados, uma nova criação eterna onde a justiça habita. Como disse o J. Carson, a Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra e termina com Deus criando novos céus e nova terra. Restauração, reconstrução. Então a gente tem essa grande história: criação, queda, redenção e consumação. Deus cria tudo bom, tem a queda que faz com que tudo desmorone e tem a redenção onde Deus traz essa paz, onde Deus traz essa reconstrução, onde Deus restaura em Cristo todas as coisas. E a consumação é o ponto que a gente tem isso concreto, né, de forma concreta, real e visível. Essa é a grande história. Então você possa olhar para sua Bíblia e ler sua Bíblia com essa ideia. A Bíblia não é um livro simplesmente sobre você ser bonzinho ou sobre você ter padrões de moralidade. A Bíblia não é só isso, embora possa conter coisas desse tipo. A Bíblia não é um livro que você vai para saber como ter sucesso profissional na sua vida. Você até pode ter sucesso profissional sendo um bom cristão, mas não é sobre isso. Como você conquista sua bênção, sua vitória, sua sei lá o quê. Não. A Bíblia é sobre Deus restaurando consigo todas as coisas, reconectando consigo todas as coisas, reconciliando consigo todas as coisas. Essa é a grande história. Um abraço. E para finalizar esse vídeo, eu queria trazer algumas questões até um tanto práticas, vamos dizer assim, para a gente pensar. O que isso muda para a gente? O que muda na nossa vida olhar para a Bíblia, entendendo essa grande história? Eu acredito que muda muito a forma como a gente enxerga e lê a Bíblia. Entendendo que... E parando para pensar nisso. Você vai ler aquele pequeno trecho e pensa, poxa, onde esse trecho se encaixa na grande história da Bíblia? Isso vai te ajudar muito a compreender o todo e a ter uma aplicação muito mais adequada para a sua vida. Entender realmente o que a Bíblia quer falar com você, o que Deus quer de fato falar com você com aquele texto. Porque embora a Bíblia tenha sido escrita por diversos autores ao longo da história e em contextos que já estão muito distantes dos nossos, né? Ela continua falando conosco. Isso é algo maravilhoso, é um milagre de Deus. Então tem muita riqueza de detalhes, tem muitas coisas magníficas que a gente pode aprender com a Escritura e a gente precisa se atentar mais ao que ela quer nos dizer. A gente vai para a Bíblia com nossos questionamentos e não querendo impor na Bíblia o que a gente quer que ela fale para nós sem ouvir o que ela quer dizer. Então acho que a gente ter esse cuidado é muito valioso e importante. E nos ajuda a enxergar onde a gente está dentro dessa grande história também. Como esse povo que foi resgatado pelo Senhor, que foi perdoado e que agora pode caminhar de forma renovada, cada dia diferente. E que ao olhar para esses personagens da Escritura e para os erros deles, a gente pode e se enxerga também ali, porque a gente também erra muitas vezes muito parecido com o que eles fazem, com os erros que eles cometem. Por vezes o nosso coração também vai para lugares parecidos. Mas a gente pode também enxergar para a esperança que é Cristo. Daquele que começou a boa obra e que há de terminar, de concluir. Daquele sim que começa e vai até o fim, mesmo que o final signifique dor, mesmo que o final signifique cruz. E que esse evangelho é tão magnífico que cenários caóticos, cenários de morte, onde parece que tudo deu errado, é na verdade onde a vitória aconteceu. Então a cruz, um símbolo de morte, um símbolo de caos, digamos assim, um símbolo de tristeza, de violência, de corrupção, é um símbolo que é transformado e a gente olha para a cruz agora como esperança. O Evangelho tem esse poder de entrar dentro dos nossos corações, de chegar nesses lugares escuros do nosso coração e trazer luz, trazer esperança. Que a gente pode ser diferente. Você não precisa mais viver aprisionado em si mesmo, aprisionado e vivendo essa vida simplesmente respondendo às realidades que estão ao seu redor.
Ah, se as pessoas são egoístas, eu vou ser egoísta também. Se as pessoas me maltratam, eu vou maltratar também. Se as pessoas são enganosas, eu vou enganar também. Se as pessoas se aproveitam, eu vou me aproveitar também. Porque para sobreviver nesse mundo, você precisa ser desse jeito. Não. Você pode ser o início dessa transformação. Você pode ser uma peça dessa transformação, dessa ressurreição de Cristo aqui e agora. E não ser mais simplesmente alguém que anda conforme o curso, conforme a maré. Mas que aprende a nadar contra o curso desse mundo. Então, se todos aqui são violentos, não, eu não sou. Todos aqui são injustos, não, eu não vou ser. Se todos aqui odeiam, não, eu vou amar. A gente pode ser esse local aonde o ódio não encontra mais eco. Aonde o egoísmo não encontra mais vez. E por isso é tão importante a gente viver a vida da igreja, a gente ser orientado com pregações bíblicas, para que a gente possa cada dia ser confrontado no nosso pecado, no nosso erro, para que a gente possa ser cada vez mais direcionado para viver a realidade do reino de Deus. Para aprender com os nossos erros, com os erros dos outros, com a nossa falha, com a falha dos outros, para estar pronto também a chorar, estar pronto também a ajudar os outros nas fraquezas deles, e todos juntos caminharmos para refletir esse reino juntos. Isso é maravilhoso. Então há esperança. Há esperança no meio desse caos. Onde está Deus no meio desse caos? A pergunta também é onde está a gente no meio desse caos? Onde nós estamos no meio desse caos? Onde nós estamos no meio dessa Babilônia? Será que nós estamos somente andando conforme nossas vontades, se virando contra Deus, assim como esse povo fez e que muitas vezes a gente faz? Ou a gente está olhando para Cristo, confiando nele, ouvindo a voz dele e sendo nesse mundo testemunhas fiéis de quem ele é? Revelar quem Cristo é nesse mundo. E é um processo aí que a gente vai vivendo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido edificador para você. Peço perdão caso eu tenha cometido algum equívoco aqui. Se você percebeu, por favor, me dê esse feedback, que eu possa melhorar e aperfeiçoar a cada dia. Provavelmente eu deixei de comentar alguma coisa que poderia ser interessante aqui. Isso aqui não é a verdade total, é um pedacinho, digamos assim, né? Isso aqui não é o todo. A Bíblia é tão maravilhosa que a gente vai adentrando cada vez mais nos contextos, nas camadas, e a gente vai se surpreendendo porque tem tanta riqueza de detalhes e de coisas maravilhosas. E tantas formas de olhar para a mesma coisa e encontrar ali como as coisas se conectam. É algo maravilhoso, é algo incrível. Então aqui foi um pedacinho, foi um gostinho, essa reflexão, mas claro, tem muita coisa para aprender, muita coisa para olhar e para se maravilhar. Que a gente possa ter esse sentimento de maravilhamento com a palavra do Senhor, que é esse presente que nós temos em nossas mãos. Muito obrigado novamente, que o Senhor nos direcione, nos guarde, nos guie, nos ajude a sermos a sua igreja amada, a sua noiva, que o encontrará de forma gloriosa, e a ser o povo do Senhor, o povo da palavra, o povo que carrega essa mensagem, essa boa nova de esperança, que no meio desse caos, no meio dessa loucura toda, a luz do Senhor brilhou, iluminou e está iluminando. E nós somos como essas lanternas que também iluminam e que refletem a glória de quem Ele é. É isso, muito obrigado e até a próxima.